Olá a todos, vamos pensar juntos. A nossa última parte do movimento cristão, do direito medieval, a gente começou com o cristianismo, passamos para o Santo Agostinho e agora vamos chegar a São Tomás e as consequências do pensamento medieval. A primeira ideia na construção é retomar a ideia do Santo Agostinho. O Santo Agostinho, se a gente pudesse pensar, ele está muito mais próximo da construção teórica do Sócrates. Então, é uma sociedade ideal, a sociedade ideal onde que as pessoas vão se aproximar de Deus para a salvação. Antes de chegar ao São Tomás, que é no século XIII, existe uma criação cristã que é muito importante, que é a cavalaria. A cavalaria, ela é uma invenção para as pessoas não ser só cordeiros. Imagina, quando o Império Romano se torna cristão, tem uma dificuldade. Qual que é a grande dificuldade? Como sanear as injustiças. Então, como fazer isso? Então, se todo mundo é igual, e tem aquela frase atribuída a Jesus, que é: se alguém te dá um tapa, ofereça a outra face. Como estruturar não um governo cristão, mas um governo que consiga conciliar a lei cristã, a justiça cristã e as leis dos homens. Então, para isso, a partir do século V, VI, se começa a construir a ideia de cavalaria. O que seria a ideia de cavalaria? É uma força que é criada para uma fiscalização social. É uma tentativa, dentro do mundo cristão, de restabelecer um certo equilíbrio, né? Então, tipo, os cavaleiros... Quem poderia ser cavaleiro? Qualquer pessoa que fizesse um voto de honra. Então, tipo, é como se fosse... Aproximando, eu vou fazer um voto de honra em relação a alguma coisa, então a minha intenção, ele já não se deixa ser só minha. A minha intenção é uma intenção de algo maior. No caso, na cavalaria, de algumas coisas que vão ser montadas tanto pela igreja como pelos feudos, né, pela essa construção feudal. Então, eu vou dar um exemplo. Então, na cavalaria, ela precisa ter duas grandes ideias. Ela tem que ser chamada de fora, então, tipo, tem uma pessoa que está ali dentro, chama uma pessoa, convida essa pessoa, então a pessoa não pode espontaneamente, não é um exército que tu é convocado, então tu é chamado, esse chamado aí tu aceita, então tu faz um voto de honra, então tu honra aquele movimento, e aí tu tem que ter uma ideia de fraternidade. Então essas são os dois grandes alicerces, que até hoje, as ideias de cavalaria passam até hoje, tem uma certa ideia de honra e fraternidade. Por que isso é importante? Porque aí o conceito de intenção, ele toma um outro aspecto. A intenção seria essa qualificadora da vontade, ele se torna um outro aspecto. Vamos pensar assim, as cruzadas que aconteceram desde o século IX, X até o século XII, elas são movimentos onde os cavaleiros eles têm uma intenção santa, que é o quê? Ele é um centro onde que a guerra devia ser defendida, porque as pessoas elas estão sendo honradas. Então, matar naquela época, matar por um cavaleiro, é defender uma honra maior que a dele. Então, ele não está matando porque eu, Ricardo, estou matando alguém. Estou matando porque eu sou um cavaleiro em nome de alguma coisa. Isso é muito importante porque isso vai justificar um pouco a Inquisição e vai justificar também que o Estado tem um certo controle sobre a população. Porque imagina, alguém matou uma outra pessoa, ele vai lá e se confessa. Tipo, eu estou arrependido do que eu fiz. Deus ele pode ser misericordioso e absolver os pecados. Então, como sociedade, vivo com isso? Então, a cavalaria ela faria ela é uma tentativa de estabelecer um certo equilíbrio entre viver só ao mundo teológico e só viver o mundo dos homens. Então, a cavalaria seria um meio termo. Então, as pessoas estão lá porque elas estão imbuídas num sentimento que não é só delas, é um sentimento de bem comum para todos. Então, como faria isso? Faria através dos votos de honra e outras coisas. Tinha alguns parâmetros para cumprir. Então, por isso que a cavalaria, para nós que estamos tentando pensar a justiça, é o primeiro movimento
para se construir depois o que vem ser as polícias, né? Isso, as polícias não se tinha nenhum movimento antigo, não se tinha isso. As pessoas lutavam no mundo antigo por força. A honra antiga, a honra no mundo grego e principalmente no mundo romano era de uma outra construção. A honra seria tipo vinculada mais a uma relação de defender a própria cidade e tudo. Então, a honra cristã é defender valores que são acima da cidade. Então, são valores que transcendem o meu feudo, transcendem a minha vida. Então, a cavalaria seria um movimento de fraternidade que faria com que as pessoas se unissem em busca de uma causa maior. Isso vai ser bem comum, isso não vai parar, isso vai se dar até hoje, claro, com várias nuances e várias diferenças, né? Para não tomar muito tempo, o nosso último filósofo, que nós vamos entrar no mundo cristão, seria São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino nasceu em 1225 e morreu em 1247. Ele era muito gordo, né? Ele produziu muito e ele vai modificar todo o parâmetro até o século XIII, vinha da ideia de Santo Agostinho, desse mundo ideal, cidade de Deus, muito próximo do Platão e do Santo Agostinho. Claro, Santo Agostinho vinculado à ideia de Jesus, ao Evangelho e outras coisas assim. O São Tomás de Aquino ele vai pensar isso de uma forma um pouco diferente. Ele vai pensar o Aristóteles como o grande motor de construção das coisas. Então, o que o Aristóteles podia contribuir? Então, o Tomás de Aquino ele vai dedicar toda a vida dele, uma vida breve, a interpretar o Aristóteles e colocar o Aristóteles como dentro do pensamento cristão. Então, o Tomás de Aquino, a primeira grande mudança, assim, só para vocês terem uma noção, o grande conceito que ele vai dizer é que a razão passa a ser algo importante. Então, ele vai dizer que a razão é algo fruto de Deus. Então a gente compreende para crer. É uma ideia inversa do mundo do Santo Agostinho, que tinha uma relação muito mais próxima com a crença, com a fé. O Tomás de Aquino vai dizer que não. A razão, se ela é bem estruturada, bem entendida, ela vai produzir o mesmo efeito que a fé. Então a gente não precisa demonizar a razão. A razão é uma forma que Deus criou para a gente compreender ele. Então, a outra ideia é que os homens não são condenados a cometer injustiças, pois a fé e a razão são complementares, ou seja, o homem pode se instruir através da razão e tornar-se melhor e mais justo. Então ele vai dizer assim, não é só a Bíblia, os livros sagrados são fontes de iluminação divina. A fé e os homens, ele pode iluminar as pessoas em busca da iluminação divina. Então a razão e toda essa construção secular pode ser importante para a construção da justiça divina. Isso é importante porque aquele sistema que só interpretar a Bíblia se esgotou. Então o Tomás de Aquino vai dar ele dá um fôlego novo no mundo cristão a partir dessas interpretações. Para ser mais curto, durante a webconferência eu vou ser um pouco mais longo e vou falar isso de uma forma mais detalhada. Mas aqui eu vou tentar construir a ideia dele de justiça. Então, para ele, a ideia de justiça ela tem a ver com um encadeamento de ideias. Então, ele vai dizer assim, a primeira justiça que a gente tem, a primeira lei que a gente tem... Então, o que seria uma lei para o Tomás de Aquino? A lei é a ordenação da razão. A razão permite ao homem o discernimento entre o bem e o mal. A razão prática, atuará no sentido de discernir ao homem através de conceitos abstratos, gerais e sinderéticos para o fim, o bem. Então, a lei é alguma coisa que produz no homem o bem. Então, tem vários tipos de lei. Só para lembrando a todos, esses leis têm que ser encadeadas, tá? A primeira lei é a lei eterna, é a razão divina, é a lei que transcende, que governa o mundo. Essa lei a gente não tem acesso. Por que a gente não tem acesso? Porque é a lei que Deus usa em relação a Ele próprio. É a lei de Deus, é a lei eterna. Então a gente não tem acesso a essa lei. Essa lei, a gente até poderia pensar, Deus escreve certo por linhas tortas. Então é uma lei que a gente não consegue, porque a gente é limitado. Deus não é limitado. Então, o segundo tipo de lei seria a lei divina. Todo esse material está lá nos slides, tá? A lei, o que seria a lei divina? É a regra de Deus anunciada por homens por meio da revelação da Bíblia e por outros textos. Então a lei divina é o quê?
é a lei que Deus passou para nós. Ele não passou todas as leis em todos os lugares, ele então passou algumas leis. Então essas leis divinas, essas orientações de Deus, são a que a gente tem de mais sagrado. E mais sagrado, então, entender elas é entender um pouco da razão divina. Um pouco, porque a razão divina é maior do que as leis que ele nos passou. A terceira lei, essa é bem importante, elas são encadeamento, tá? Lei eterna, lei divina, lei natural. São regras que se verificam na natureza, que é a obra de Deus, no caso. Mas que é difícil compreensão humana, ou seja, a lei natural é divina pela sua origem, mas passivo de compreensão pelo nome. Então, o que é isso? Então, se eu entender como funciona uma bananeira, eu estou entendendo como Deus agiu na criação. Então, para ele, agora veja, começa ali a ideia dos... Depois isso vai virar as pessoas que querem transformar tudo em ouro, os alquimistas e tudo. Então, as coisas que nos cercam, entender as coisas que nos cercam, também é entender Deus. Então, essa lei natural seria... Quanto mais eu compreender essas leis naturais, mais eu estou entendendo o que Deus quer. Então, essas leis divinas, essas leis naturais, são objeto do que a gente podia chamar de ciência. Essa lei é passível de mudança, pois a compreensão que o homem tem de si mesmo na natureza pode mudar. Então, essas leis estão sempre mudando. Por quê? Porque cada vez eu estou compreendendo o desígnio de Deus de uma forma mais elaborada. Depois disso, depois dessa terceira lei, então, lei eterna, lei divina, lei natural, vem a lei humana. O que seria a lei humana? A lei humana positiva seria a fé e a razão podem auxiliar o bem comum. É uma lei complementar às outras. E sua força está na complementação e não na sua proposição. Então, a lei humana seria o quê? Aquilo. Se eu entender o que mais ou menos Deus quer, eu entendo a lei divina, eu entendo a lei natural, eu vou propor leis que vão complementar. Então, essas leis, elas vão auxiliar o bem comum, elas vão auxiliar aquilo. É como se pela indução, né, eu conseguisse elaborar o que Deus quer e eu faço algumas leis para ajudar essa compreensão de Deus. Mais ou menos? Essa é a lei humana, então é uma lei complementar, né? Então, esse princípio que essa lei tem é de orientar o homem e a natureza. Então, é passível de compreensão. Então, o Tratado de Justiça por Agostinho seria a distribuição do justo entre os iguais. O problema é que a concepção se fundamenta numa ideia de lei natural. Então, para eles, assim, por que a mulher não pode sair de casa? Porque é natural que ela faça tal coisa. Então, natural para ele, só para a gente entender, o que é uma lei natural para ele é aquelas coisas que se materializaram na cultura. Então, isso é a grande crítica que a gente pode fazer à lei do Santo Agostinho. Então, a lei do Santo Agostinho é assim, todo o processo de encadeamento lógico dele essas leis têm que ter um processo, elas têm que ser complementares. Então, primeiro a lei eterna, depois a lei divina, depois a lei natural, depois a lei positiva dos homens. Então, o que o homem faz em relação a ele próprio é complementar, irradiado pelas leis divinas e pelas leis naturais, o que seria o certo. Esse tipo de encadeamento vai ser muito útil até hoje. Então, quando alguns pastores ainda querem colocar que toda lei emana de Deus, eles estão falando assim, existe uma lei superior à lei positiva, que é a lei natural, que é a lei divina. E essa lei divina, as leis positivas do homem não podem se contradizer isso, elas têm que ser coerentes com isso. Então elas são só complementares, porque a grande lei está escrita na Bíblia, e se ela não está escrita na Bíblia, está escrita na natureza, que é obra também de Deus. Então eu vou fazer o último vídeo depois, vai ser bem rápido, tentando concluir a ideia de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, fazendo uma comparação com Santo Agostinho e vendo o que foi feito depois de Santo Agostinho.